vazou a carta aos comandantes, a carta golpista? O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, e atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, na verdade, só tem influência nas Forças Armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo. Se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que... Veja que coisa esquisita, né? Um jornalista, ou pseudo-jornalista, na época como é que eu podia estar foragido se eu não era nem processado, mas um jornalista criticando funcionário público. Mas que coisa absurda! Como é que pode normalizar uma coisa dessa, não é verdade? Daqui a pouco o jornalista vai querer criticar até ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso realmente é um absurdo. Como é que se normaliza uma coisa dessas, meu Deus do céu? Né? Peraí, não tinha uma época que o pessoal reclamava que não podia falar mal dos militares? Eu não sei, eu nasci em 83, então não peguei bem essa época, mas eu ouvi falar na Globo que existia uma época que os jornalistas reclamavam que não podiam falar mal dos militares, né? Eu não sei, eu acho até curioso que o neto do João Figueiredo viva isso. Mas teve uma época, não teve? Vocês no chat aqui me lembrem se teve uma época que não podia, que jornalista não podia falar mal de militar? Teve essa época? Não. Eu li na Globo. Tá claro isso, se não ficou para todos vocês, Alexandre, Tomás, Lula, todos vocês são pagos com o meu dinheiro. Vocês são nossos servidores. E eu vou criticar a todos enquanto der na porra da minha telha. E se você não quiser ser criticado, teve um pseudo-juiz que disse lá atrás, saia do serviço público. E vejam que curioso. Apesar de eu estar, pelo que diz a imprensa, denunciado nesse inquérito, eu não faria, em tese, parte deste núcleo. Então não caberia ali, naquele momento, que a Procuradoria-Geral da República fizesse perguntas a meu respeito. Afinal, eu não estava lá para me defender. Mas, ainda assim, o desespero do Alexandre e do Paulo Gonet, o apóstata, sobre esse assunto era tão grande que eles me abordaram diretamente neste interrogatório. Reparem, o Cid também seria, em tese, interrogado quando chegasse a vez de me julgar. Mas eles optaram por fazer agora, uma vez que eles não querem me dar o julgamento, eles optaram fazer agora, na tentativa de me arregaçar. E vejam que trecho, coloca aí pra gente, Bruno. Se foi ele que disponibilizou a versão final da carta a Paulo Figueiredo, influenciador. E se não foi ele, se ele sabe quem encaminhou esse documento? Não, senhor, não fui eu que encaminhei e eu não desconheço quem foi. Ela estava sendo construída por um outro grupo de militar que, inclusive, nem era Forças Especiais, né? Tem até outra investigação, que nem era Forças Especiais, né? Era um outro grupo de outra turma que estava construindo essa carta. Senhor ministro do relatório. Repare, ele está se referindo a uma carta que eu divulguei, que foi feita por militares da ativa, questionando seus comandantes a respeito da postura deles em relação ao processo eleitoral. Ele está dizendo, não foi feita pelos FIEs, não fui eu que passei para Paulo Figueiredo, foi um outro grupo. Paulo Figueiredo tem outras fontes. Ainda dentro desse contexto, eu gostaria de saber se o presidente da República determinava o envio de materiais para divulgação pelo influenciador Paulo Figueiredo e se o réu mantinha contato direto com esse influenciador, se solicitou alguma vez a divulgação de conteúdos a pedido do presidente, do então presidente da República. O senhor conhece o réu Paulo Figueiredo, conheço. Foragido nos Estados Unidos? Olha a cara do Alexandre. Maximiza aí, bota a cara dele na tela inteira, Bruno. Olha a cara do Alexandre falando do Paulo Figueiredo. Não tem, né? Não fica maior que isso, não. Olha o desespero. Foragido nos Estados Unidos, foragido dentro da sua própria casa. O senhor conhece. Bota aí, me bota de novo, Bruno.
Você conhece, o senhor conhece Paulo Figueiredo foragido. Olha a cara do... Porra, isso é um vilão, caceta. Isso é um vilão. Olha que figura, porra, maravilhosa. Não posso querer um vilão melhor do que esse. Porra, se eu quisesse fazer um filme e falar assim, porra, preciso botar um cara no papel de vilão. Pô, eu olhava pro STF inteiro, tinha uma outra, não era Carmen Lúcia, não, a Rosa Weber parecia também. Mais uma coisa meio família Adams, assim, uma coisa meio caricata. Mas olha isso, cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, eu quero esse cara como vilão. Não vou rir. Então, Nunca. pode responder a questão. Sim, senhor. Da mesma forma que eu tinha contato com ele, eu tinha contato com vários outros elementos da mídia, de todos, né, todos os... Eu não falava com a imprensa, mas toda a imprensa queria informação, queria falar comigo. Mas nunca houve ordem nem determinação do presidente que fosse passado alguma coisa para ele. Eu também não sei qual o grau de relação que o presidente tinha com ele. Né, mas... Que chato, Alexandre. Porra, que chato, Guri. Quer dizer que vocês tentaram descobrir a fonte de um jornalista e ferraram, cara. Agora, vocês estão malucos? Vocês comeram cocô? Vocês acham que o presidente Bolsonaro vai determinar alguma coisa para me passar? Vocês estão loucos? O cara que abre o programa com um editorial de 30 minutos sentando a porrada no presidente vai citar para os outros, vai mandar para os outros puxar saco, vai mandar para mim? Para mim? Mas fazer eu mandar alguma coisa pro presidente, o presidente mandar para mim. Olha a pergunta do cara. Presidente determinou que se passasse alguma coisa pro Paulo Figueiredo. Não, e mais. Imagina que tivesse determinado e o Cid me passasse uma informação e que eu publicasse a informação porque eu achei interessante. Qual o crime? O Alexandre determina que vazem coisa lá para Bela Megali, para Dani Lima o tempo inteiro. E qual o crime nisso? Nenhum. Por mim, não existe nenhum... O presidente nunca me determinou que passasse nada para ele. E o senhor não se comunicava com ele também? Eu falava com ele como uma vez falava com um outro repórter, mas não que ele nunca foi meu amigo, ou nunca foi próximo de mim, eu nunca conheci ele pessoalmente. Eu conheci ele pessoalmente uma vez, realmente, quando o presidente esteve em Miami, naquelas visitas lá em Orlando, e aí ele estava lá com o presidente. Você não lembra bem, Cid, mas não foi em Orlando, não. A gente se conheceu a única vez que a gente se conheceu foi em Nova York, num almoço que o presidente teve no Fogo de Chão de Nova York. Eu estava sentado ao lado do presidente e você estava lá fazendo seu trabalho de ajudante de ordem e a gente se cumprimentou. E foi essa a interação. A gente simplesmente se cumprimentou e você me pediu para sentar ao lado do presidente. Só isso. Foi essa a nossa interação pessoal. Mas ele estava com o presidente, eu cumprimentei ele, mas nunca tive uma relação próxima com ele, né, ser amigo dele. Isso, o ministro relator, ele não ficou muito claro para mim. Ele nunca passou nenhuma informação para o influenciador. Então, o senhor passou ou não alguma informação para o influenciador Paulo Figueiredo? Eu não me recordo de nunca ter passado informação para ele. Não me recordo de passar nenhuma informação para ele. Até porque não era ele, porque às vezes a gente tinha mais contato, era com outros pessoal da Jovem Pan, aquele Pingo nos Is, que a gente tinha mais contato. Com o Paulo Figueiredo, nosso contato não era tão próximo. Realmente, eles tinham mais contato com Augusto Nunes, o pessoal que fazia os pingos antes de mim. Eles continuam a pergunta aqui. Como assim, não era tão... Nem quando ele era do Pingo nos Is também? Não, nem quando ele era. No dia... Por quê? Porque quando eu entrei nos Pingos nos Is, os Pingos nos Is já não cobriam mais a live semanal do presidente, já não existia. Os Pingos, antigamente, na quinta-feira, faziam a cobertura da live do presidente. Em 2022, o senhor ministro relator, às 11 horas e 8 minutos, Correia Neto enviou uma mensagem Essa parte é ótima, dizendo para que ele assistisse o programa Pingo nos Is, na Jovem Pan, afirmando que algumas pessoas militares seriam expostas. Disse, assista o Pingo nos Is hoje. O PREC, tá, assim, vírgula, o Espora Dourada e o Bigode serão expostos. E o réu respondeu prontamente, eu sei, ha. Isso aparentemente consta no processo contra mim. Olha o grau de loucura dos caras. São dois militares falando que os traidores da pátria, melancia do alto comando do Exército, seriam expostos. E aí vocês veem como o que eu estava noticiando para vocês era verdadeiro. E aí, o que acontece? O Cid ri e fala, eu sei, kkkk,
Eu sei que ele vai falar, claro. Como é que ele sabe? Eu gostaria de saber como que o réu sabia de antemão o conteúdo que seria divulgado por Paulo Figueiredo. Qual foi a data mesmo? 28 de novembro de 2022. O senhor se recorda que, no contexto narrado na ação penal, de coação aos comandantes militares para que eles aderissem ao golpe, à assinatura do decreto de golpe. A pergunta é como o senhor sabia disso, que já havia chegado... Decreto de golpe, invenção da sua cabeça. Eu nunca pedi para ninguém assinar decreto de golpe. No programa, em virtude das mensagens trocadas. Porque isso também estava público nos grupos militares. Todas as críticas... Toma, querido! Sabe por que isso estava público? Porque eu fiz uma porra de um tweet dizendo que eu ia dar o nome dos militares melancias. E como os militares já sabiam quem eram os melancias, por causa dos grupos deles, falaram, o Paulo Figueiredo vai dar o nome dos caras hoje. Pronto, tá desvendada a trama. Como é que eu sabia? Toma, distraído, porque já estava nos grupos militares. Que estava sendo feitas os militares compartilhando o meu tweet. Né, os comandantes todos, né, estavam públicas eu digo pelos grupos militares porque era meu círculo de amizade, mas já estavam públicos. E essa informação que seria feito esse programa, né, que já estava público também. Inclusive, eu acho que alguém também do presidente já tinha falado que o Paulo Figueiredo ia lançar essas críticas, essas denúncias ou críticas contra os generais militares. Mas isso já estava público. Tudo que ele falou... Até porque, toda vez antes de publicar, o que o jornalista faz? Ele liga para checar, fala, olha aqui, hoje eu vou publicar tal e tal coisa. Você confirma, você não confirma, é verdade ou não é verdade? Me fala em off ou não me fala em off? E com isso as pessoas já sabiam o que eu ia falar naquele dia. Porque, eu repito, eu já tinha colocado no Twitter que eu faria isso. Estava público aonde? Nos grupos militares, grupo de WhatsApp militar. Todo mundo já estava comentando, falando. Então era algo que a gente... O senhor... E com isso, acabou a ação penal contra mim. Ou pelo menos deveria ter acabado. Absolutamente com isso, deveria ter acabado.